FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7-1. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 26 de janeiro de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus em Goiânia. Tragédia na cidade do Rio de Janeiro. 3 prédios comerciais de 20, 10 e 4 andares desabaram ontem à noite na Avenida 13 de Maio e na Rua Manuel Carvalho, uma região de grande movimento no centro do Rio de Janeiro. A região está interditada e o fornecimento de gás e energia foi interrompido. O secretário municipal de saúde do Rio, Jacob Kligerman, confirmou o resgate de 5 vítimas. Um homem de 50 anos, 2 de 37, 1 de 31 e uma mulher de 30 anos. Segundo o prefeito Eduardo Paes, ainda é cedo para afirmar que uma explosão causou os desabamentos. Os 3 prédios abrigavam escritórios e estabelecimentos comerciais como uma agência bancária, uma escola de línguas e uma revista. 7-3. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, desabamento e morte, prédio cai sobre outro no centro. Folha de São Paulo, 3 prédios desabam no Rio. O estado de São Paulo, STF lidera alta de gasto com diárias de viagem no judiciário. Correio Brasiliense, prédios desabam e centro do Rio entra em pânico. Valor econômico, receitas de concessões vão estimular a aviação regional. Estado de Minas, prédios desabam e assombram o Rio. Jornal do Comércio, ligação fixo celular vai ficar mais barata. 0 hora, horror no Rio, desabamento de prédios, um deles com 17 andares espalha pânico. Brasil Econômico, Dilma esvazia PMDB no governo e demite presidente da Transpetro. O Popular, balada responsável, número de blitz será 4 vezes maior. Diário da Manhã, cai o preço da carne. 7-4. Vamos saber uma prévia dos fatos que serão notícia nesta quinta-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Karine, a gente falou semana passada do feijão, né, que aumentou. A boa notícia é que a carne, né, está até 15% mais barata. Tá caindo o preço, né? Caindo o preço por causa da chuva. O preço da carne bovina caiu até 15% em Goiânia. A informação é confirmada pelos varejistas do setor de carne. O pernil e o frango também estão mais baratos. O quilo da alcatra e do conta filé estavam sendo vendidos por R$19. Na terça-feira, com a mesma quantia, foi possível comprar quase 1,2 kg do produto em um açougue aqui na capital. As carnes suína e de frango também estão mais baratas. O quilo do pernil sem osso, antes encontrado por R$10,80, caiu agora para R$9,80. O frango resfriado baixou de R$4,65 para R$2,99 o quilo. Boa notícia, né? Então agora é comer mais carne e menos feijão. Isso, vamos investir no churrasco e deixar a feijoada de lado, pelo menos por enquanto. E a chuva também, uma outra consequência, né, da questão da chuva, é que os rios, né, transbordam e formam algumas lagoas, né, e também acabam invadindo o habitat de alguns animais. Então a gente percebeu nas últimas semanas um aumento considerável de apreensão de cobras, de até capivara. Ontem a gente mostrou uma capivara que foi encontrada
na Marginal Botafogo, né? E todos os dias, praticamente todos os dias, são cobras, jacarés que são encontradas em casas, empresas. Isso tudo também por causa da chuva, né? A chuva alaga o local onde esses animais moram e eles acabam tendo que buscar abrigo na cidade. Então tem que tomar bastante cuidado, sempre que encontrar uma cobra, qualquer outro bicho, nunca tentar matar ou capturar, chamar o corpo de bombeiros, que eles sabem o procedimento correto do que fazer com eles, com esses animais. E foram abertas também as inscrições, vai de hoje, né, até o dia 14 de fevereiro, as inscrições para o concurso do Banco do Brasil. O concurso vai ser realizado para a formação de cadastro de reserva para o cargo de escriturário nos estados de Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal. Para participar é preciso ter certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio e idade mínima de 18 anos completos até a data de contratação. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais, com remuneração de R$ 1.408 e gratificação semestral de 25%, paga mensalmente. A seleção é composta por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com questões de conhecimento básico, que incluem língua portuguesa, atualidades, matemática, raciocínio lógico e conhecimentos específicos, que abrangem informática, atendimento e conhecimentos bancários. Então é isso, esses são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos, e você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h07. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Ministro da Saúde lança programa SOS Emergências no Hugo. Em visita a Goiânia nesta quarta-feira, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lançou o programa SOS Emergências no Hugo, Hospital de Urgências de Goiânia, que vai receber R$ 6.500.000 do Ministério. Até o momento, foram liberados R$ 200.000 para a constituição do Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar. O restante da verba será usado na reforma do Hugo, expansão da rede elétrica e hidráulica, aquisição e manutenção de equipamentos. Segundo o ministro Alexandre Padilha, foi feito um relatório detalhado sobre as principais dificuldades do Hugo, e a verba do Ministério será destinada a áreas como compra de novos leitos e equipamentos. Esse é um esforço do Ministério da Saúde, nós estamos saindo daquela postura de ficar só em Brasília, se juntando com o governo do Estado, se juntando com o município, com a prefeitura, com a direção do hospital, com os profissionais de saúde, exatamente para enfrentarmos as áreas mais críticas da baixa qualidade de atendimento. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Antônio Faleiros, com a reforma os pacientes serão atendidos com mais eficiência e rapidez. O atendimento agora é organizado. Você tem as portas de entrada do sistema de urgência e emergência e você tem as instâncias pelas quais o paciente pode seguir com agendamento prévio para poder agilizar, para não perder tempo. Ele não pode ficar de hospital para hospital, de cais para cais, de unidade para unidade. Ele sabe agora aonde ele pode ser atendido de primeira instância e depois ele será referenciado para unidades maiores, de maior complexidade. Depois do lançamento do programa SOS Emergência, o ministro da Saúde participou de uma reunião com o governador Marconi Perillo e com diretores de hospitais goianos no Palácio Pedro Ludovico. Segundo o governador, o estado vai aumentar os investimentos na área da saúde em 2012. A parceria com o governo federal e a visita do ministro fortaleceriam essa decisão. Essas medidas que foram adotadas no ano passado continuam sendo implementadas agora. Eu, pessoalmente, com o secretário Faleiros, estamos enfrentando essas situações todas na rede pública estadual para que neste ano os nossos hospitais tenham um padrão de funcionamento e de prestação de serviços de alto nível, ou no nível muito superior ao que se praticou nos últimos anos. Ano passado foi um ano, repito, muito difícil, mas um ano de estruturação. Eu estou animado, confiante de que com as mudanças que fizemos nos hospitais, com as mudanças que estamos fazendo nos procedimentos de gerência dos hospitais, nós vamos ter, pelo menos na rede estadual, uma melhoria significativa. E esta vinda do ministro aqui hoje nos traz mais alento ainda dentro desse esforço que estamos fazendo na rede estadual e em parceria com os municípios. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou ainda as obras do Hospital e Maternidade Dona Iris, que vai receber cerca de R$ 8 milhões do governo federal para a compra de equipamentos. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h10.
O procurador da República, Rafael Perecer, afirmou que o custo da obra de construção de um túnel no Parque Mutirama, na Avenida Araguaia, em Goiânia, poderá sofrer redução de aproximadamente R$2 milhões. Na opinião do procurador, essa divergência entre o que diz o projeto e o que o perito constatou é um indicativo de que seria cobrado por um serviço que não corresponde à realidade. A Agência Municipal de Obras informou que emitirá opinião sobre o caso depois de conhecer o relatório do Ministério Público Federal. 7h11. O mundo em sua casa. Política nacional. O Tribunal de Contas da União suspendeu uma compra de R$80 milhões em uniformes a serem distribuídos em todo o país pelo Ministério do Esporte. A decisão é cautelar, ou seja, tem caráter provisório e visa evitar prejuízo antes do julgamento definitivo do caso pelo plenário do TCU. Até isso ocorrer, o Ministério do Esporte deve apresentar justificativas ao tribunal se quiser tentar reverter a decisão. A licitação foi feita dentro do programa Segundo Tempo, que foi alvo de denúncias de irregularidades no ano passado. Esse foi um dos motivos que levaram à troca de ministros no Ministério do Esporte. A fiscalização do TCU apontou sobrepreço de R$16 milhões na licitação. O tribunal também aponta uma suposta restrição a concorrentes no processo licitatório. E chefe de gabinete do ministro das Cidades é exonerado. O chefe de gabinete do ministro das Cidades, Mário Negromonte, foi demitido nesta quarta-feira. A exoneração de Cássio Peixoto, braço direito do ministro, foi publicada no Diário Oficial da União. A demissão de Peixoto ocorre após reportagem da Folha de São Paulo revelar sua participação em negociações com um empresário e um lobista interessados num projeto milionário do ministério. Para o líder do PPS na Câmara, Rubens Bueno, o governo deve promover novas exonerações a bem do serviço público, inclusive do ministro Mário Negromonte. Quando acontece um escândalo desta ordem, em que o ministro, secretário executivo do ministério, o chefe de gabinete, deputados se reúnem para poder fraudar uma licitação, eu acho que todos têm que ser demitidos a bem do serviço público. Não é possível que a cada dia novos escândalos da maior gravidade não torne isso indignação da população brasileira. E, sobretudo, indignação dentro do próprio governo, que deveria, no ato, afastar o ministro e todos envolvidos e, a partir daí, fazer uma apuração rigorosa. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, em agosto de 2011, o chefe de gabinete de Negromonte recebeu em seu escritório o dono da Poliedro Informática, Luiz Carlos Garcia, e o lobista Mauro César dos Santos para discutir uma proposta de informatização do Ministério das Cidades. O negócio previa a majoração de valores. Com informações de Brasília, Apolos Neto. 7h13. Um relatório concluído por um membro do Conselho Nacional de Justiça aponta indícios de irregularidades na licitação de R$68 milhões realizada às pressas pelo órgão em dezembro e pede a anulação do contrato. O documento assinado pelo conselheiro e promotor de justiça Gilberto Valente Martins foi enviado a todos os membros do CNJ, incluindo seu presidente César Peluso. O relatório será discutido na sessão marcada para hoje. A assessoria do CNJ já informou que a área técnica pretende rebater e mostrar nesta sessão que não há irregularidades no caso. A licitação provocou polêmica em dezembro. Na época, uma das empresas participantes, a IBM, apontou um possível direcionamento a favor da vencedora, a NTC. A concorrência foi feita para a compra de software destinado ao Cadastro Nacional Unificado de Processos Judiciais no CNJ. E o deputado quer invalidar decisão do STF que restringe poderes do CNJ. O deputado federal Nazareno Fonteles, do PT, promete apresentar um projeto de decreto legislativo pedindo a anulação de decisão do Supremo, caso o tribunal, nas palavras do parlamentar, atente contra o Conselho Nacional de Justiça, ao analisar uma ação direta de inconstitucionalidade impetrada pela Associação dos Magistrados Brasileiros. A AMB questiona o poder do CNJ de iniciar uma investigação antes de as corregedorias dos tribunais de justiça atuarem. O objetivo é evitar a devassa que o órgão judiciário está fazendo no poder. O judiciário tem invadido muito as prerrogativas do legislativo. Ele não tem esse poder de mudar uma legislação aprovada no Congresso Nacional, principalmente quando tem 7 anos consolidada, discutida. Nazareno disse
que quem pode legislar é o Congresso Nacional. Por isso, o Supremo não pode abusar de suas prerrogativas constitucionais e rasgar a separação de poderes e legislar. Já o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, reagiu à manifestação do deputado. Ele é autor de uma liminar que esvaziou o poder de investigação do Conselho. Em época de crise, nós não devemos ser assodados e legislar a respeito. Em segundo lugar, nós já temos a disciplina constitucional da atuação não só do Conselho Nacional de Justiça, como também dos 90 tribunais do país. E em terceiro lugar, nós temos que conceber que vivemos em um Estado democrático de direito e a centralização de poder é perniciosa, isso é próprio de regime totalitário. A ADIM deve figurar na pauta do Supremo no mês de fevereiro. De Brasília, Sandro Santos. 7h16. A presidente Dilma Rousseff desembarcou ontem em Porto Alegre para participar do Fórum Social Temático. O evento será realizado até domingo em 4 cidades do Rio Grande do Sul. O Fórum Social acontece paralelamente ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O Brasil será representado no encontro europeu pelo ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. 7h16. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral avisa aos eleitores de Goiânia que o prazo de recadastramento biométrico está se encerrando. Procure um dos postos do TRE de segunda a sábado, das 7 às 18 horas. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Um rapaz de 24 anos foi detido na tarde de ontem no Santa Genoveva, em Goiânia. Com ele havia uma arma calibre 38 carregada que teria sido roubada de uma empresa de segurança. O suspeito levava também uma porção de maconha. Ele foi encaminhado para o 10º Distrito Policial. Na Vila Isabel, aqui em Goiânia, um rapaz de 16 anos foi baleado na perna ontem após realizar um assalto a um supermercado. Seria mais um caso de assalto a supermercado em Goiânia, desta vez na Vila Santa Isabel. O que o menor de 16 anos e um adulto de 27, Júnior Alves de Souza, não sabiam é que o filho do dono do estabelecimento era um policial militar. O PM chegou até o local e deu voz de prisão para os indivíduos. O menor estava armado com uma faca, reagiu e levou um tiro na perna. O adulto tentou fugir, mas foi preso. A dupla tinha passagens pela polícia e aterrorizava outros bairros de Goiânia, como Jardim América. Um dos responsáveis pela prisão foi o sargento Roney. Ele já é da área do Jardim América e é conhecido lá na área. Lá. O menor também já possui 2 passagens pelo mesmo artigo aí, 157. Qual é a recomendação que o senhor dá para o comerciante nessa hora? Reagir não é bom, não é? Fazer o que eles pedem, né? Ficar calmo, fazer o que eles estão pedindo e posteriormente acionar aí 190 para que a viatura chega já com uma certa experiência, chega e faz todo o procedimento. Depois da prisão, o menor foi parar no Hugo. O 9º Distrito Policial recebeu o caso. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h19. O juiz da primeira vara da Fazenda Pública Estadual, Reinaldo Alves Ferreira, negou o pagamento de gratificação de 40% sobre o salário líquido dos policiais militares responsáveis pela segurança e guarda de dejetos radioativos do Césio 137. A decisão afeta cerca de 50 PMs que trabalharam no acidente nuclear ocorrido em Goiânia em 1987. Na sentença, o magistrado alegou que a decisão se baseia no fato de a legislação que concedia o direito não estar mais em vigor. A concessão de gratificação foi revogada a partir de uma lei de 1992 que modificou a organização administrativa da Polícia Militar de Goiás, além de disciplinar a concessão de gratificações. O prefeito de Goiânia disse que houve um mal-entendido no caso Mutirama com o Ministério Público. O prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, respondeu nesta quarta-feira sobre a visita do Ministério Público Federal às obras do Parque Mutirama e as denúncias de irregularidades que vão da licitação ao superfaturamento na reforma e na compra de brinquedos. De acordo com o prefeito, houve uma falha de comunicação com o Ministério Público, que teria sido proibido de entrar no parque e precisou apelar para a Polícia Militar para investigar as obras. Além disso, Paulo Garcia reafirmou que não existe nenhuma irregularidade na reforma do Mutirama. O Ministério Público Federal
Federal tem sua função, faz parte da instituição, monitorar, fiscalizar, avaliar. Acho isso completamente natural, mas volto a reafirmar, não há nada de equivocado, não há nada de não republicano na obra do mutirão. Houve, na verdade, um equívoco, um mal-entendido. A solicitação, que nem haveria necessidade de ter sido feita por parte do Ministério Público Federal para promover lá a mensuração, a medição das obras, teria chegado em data posterior ao evento. Não há proibição, até porque não há como se proibir alguém que tem uma função de realizá-la. Até porque não tem nada para esconder. As denúncias de irregularidade nas obras do Parque Mutirama foram feitas há cerca de 10 meses pelo vereador Elias Vaz, do PSOL. O Ministério Público Federal pediu a paralisação do trabalho no local, mas as obras continuam. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. E o Ministério Público quer punição aos responsáveis pelo perfil no Twitter que avisa sobre blitz em Goiás. O perfil tem mais de 10 mil seguidores, pessoas que querem saber onde estão sendo feitas as blitzes da Operação Balada Responsável. O presidente do Detran em Goiás, Edivaldo Cardoso, afirma que a atitude vai contra a cidadania, mas informa que o Detran não vai tomar medidas contra o grupo que alimenta o perfil. Quem retuita ponto da blitz está prestando um desserviço à sociedade, um desserviço à comunidade. Está em uma análise mais avançada, colocando vidas em risco. Este é um ponto. Por outro lado, o direito à liberdade de expressão, que é consagrada na Constituição Federal e é tão cara para todos os brasileiros, para todos aqueles que compreendem o quão importante é o indivíduo poder se manifestar, não é? Então, só pesando esses dois valores é que a decisão foi de não buscar o Poder Judiciário para dirimir essa questão. O Radar Blitz Goiás havia suspendido as postagens da Blitz no estado depois que a Justiça do Espírito Santo determinou que o Facebook e Twitter retirassem as páginas que informavam sobre Blitz em Vitória. As informações voltaram a ser tuitadas na última terça-feira. O promotor da Vara de Crimes de Trânsito do Ministério Público Estadual, Fernando Vigiano, fala sobre a situação. Existe uma ação já em tramitação no Espírito Santo em que o Ministério Público propôs uma ação e pediu que o juiz determinasse a suspensão de todas essas informações que tivessem nas redes sociais, porque estariam contribuindo também para o cometimento dessas infrações. Só que, infelizmente, aqui voltou a atuar, necessário uma medida mais drástica agora, mais urgente, inclusive, para evitar que isso se transforme numa coisa rotineira ou então aceitável pela população, o que não é. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. Cai número de acidentes nas rodovias estaduais. Em 11 meses de funcionamento, os equipamentos de controle de velocidade reduziram, em média, 55,3% o número de acidentes em todo o estado. São 98 equipamentos instalados em 11 rodovias. Na GO 403, trecho Goiânia, Senador Canedo, a redução foi de 67%, um dos mais altos. Já na GO 060, trecho Trindade Santa Bárbara, a queda foi de 40%. O vice-presidente da AGETOP, Adriano Rodrigues, fala sobre as metas da agência. Para o próximo trimestre, a gente pretende instalar mais 148 pontos com equipamentos eletrônicos. Hoje nós temos 98 pontos instalados e com isso a gente não tem dúvida de que a gente vai reduzir ainda mais esse número de acidentes e de vítimas fatais. E a nossa meta realmente é a gente ter rodovias monitoradas, rodovias em bom estado de conservação, com condições de plena trafegabilidade. Segundo o Batalhão de Polícia Militar Rodoviário, o número de vítimas fatais também caiu, de 77 para 24 vítimas fatais em 11 meses, redução de 30%. Para Adriano Rodrigues, o programa Rodovida vai contribuir ainda mais para esta redução. A gente está trabalhando no sentido de instalar esses equipamentos para que a gente possa ter esse tipo de resultado e também na recuperação das rodovias, que já está em curso, não só o projeto de reconstrução de 2.081 quilômetros, que já está em andamento, outras fases desse projeto de reconstrução também já serão implementadas a partir desse ano,
e também um novo projeto de manutenção e conservação das rodovias, que aí a gente não tem dúvida de que a gente vai poder diminuir mais ainda o índice de acidentes e especialmente de vítimas fatais. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. Polícia encontra galpão de desmanche de carros roubados na Vila Santa Rita, aqui em Goiânia. A polícia conseguiu desbaratar um desmanche de carros na Vila Santa Rita, próximo à Cidade Jardim. No local foi preso Tiago Ferreira Marçal, que já havia desmontado 70% de uma caminhonete Hilux de cor preta, placa NLM 0910 de Goiânia. O veículo foi roubado no dia 23, quando o proprietário Marco Aurélio de Oliveira Borges foi assaltado por 2 bandidos. O delegado Fernando Sakuraba, da Roubos e Furtos, conduz o inquérito. Segundo consta das preliminares dessa investigação, esse desmanche pertencia a um outro comércio dessas usadas, denominado Nova Opção, em que esse local seria um local esconderijo. Lá foi encontrada essa SW4, além de diversas peças de veículos. Naquele local foi encontrado o Tiago Ferreira Marçal, de 27 anos de idade, o qual, em menos de 60 minutos, conseguiu desmanchar 70% dessa SW4 de cor preta, sendo que somente com a prisão desse indivíduo, ele declarou que estava a mando de um tal de Cacá, que nós já sabemos quem que se trata esse indivíduo que está com a alcunha de Cacá, está tendo diligência com a finalidade de prender em flagrante. Para o delegado, tudo indica que Tiago e Cacá fazem parte de uma quadrilha. Nós acreditamos que sejam parte integrante de uma quadrilha especializada em desmanche de veículos, porque quando há uma quadrilha, existem funções definidas a serem praticadas pelos integrantes, ou seja, indivíduos que já estão com a designação somente para fazer o assalto. Abandonam o veículo local para se esfriar na gíria policial, ou seja, a fim de que a polícia talvez não consiga localizá-lo. Considerando que já tem um grau de segurança, há outras pessoas designadas apenas para serem um motorista, para abandonar o veículo ou deixar o local onde seria desmanchado. No local do desmanche, a polícia encontrou, além da Hilux, mais 5 veículos desmontados. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h27. O piloto de um avião pulverizador morreu após a aeronave cair em um canavial em Itapuranga, a 160 quilômetros de Goiânia. De acordo com o soldado William, da Polícia Militar do município, o acidente ocorreu por volta das 8 horas da noite de ontem. Ainda não se sabe o que provocou o acidente, mas, segundo o militar, o piloto fazia a pulverização do canavial, que fica a poucos quilômetros da GO 230. Tudo indica que a aeronave tenha se chocado contra uma árvore e, em seguida, tenha pegado fogo. Preso às ferragens, o piloto ainda não identificado teria morrido carbonizado. A Agência Municipal de Obras interdita ponte na região de Campinas para reforma. O objetivo da operação é evitar desmoronamento na encosta da ponte da Rua José Hermano, na divisa entre a Vila Irani e o setor Gentil Meireles. O diretor de operações da AMOB, Paulo Kruk, fala sobre o trabalho. Na ponte que transpõe o córrego Anicuns, de Campinas para o Gentil Meireles, a Rua José Hermano, do outro lado da Avenida Verópolis. Na margem direita do córrego, embaixo da ponte, há uns 4 anos atrás, houve um desmoronamento. Nós fizemos lá um enrocamento de pedras, reaterrando e liberou o trânsito novamente. Agora aconteceu do outro lado, na margem esquerda, do lado do Gentil Meireles do setor Progresso. Houve novamente deslocamento de terra na cabeça da ponte. Então, para evitar um acidente grave com um veículo pesado, será interditada totalmente a ponte. Só vai poder passar lá pedestre, veículo de maneira nenhuma, para que a gente possa, na sexta-feira, começar a execução dessa obra, que é a recuperação do talude novamente. Por causa do tempo chuvoso, a gente estima lá, a gente está colocando 30 dias, mas nós vamos fazer o possível, porque isso talvez até a metade do tempo, sabe? Paulo Kruk afirma que a Agência Municipal de Trânsito vai permanecer no local para orientar os motoristas. A MP já está estudando, já está participando ali do processo de interdição parcial. Quem vai fazer a interdição total será a própria AMP, já com as placas, faixas, jogando o trânsito para outra via, para não ter problema lá na região da travessia da ponte. Nós comunicamos também o pessoal da CMTC, que lá também é um corredor ali, é um corredor pesado, com fluxo grande de veículos, né? Inclusive de linha de ônibus.
eles já iam marcar presença para ver para onde ia ser deslocado a linha de ônibus de trânsito naquela avenida. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h30. Prefeitura de Goiânia intensifica combate à dengue e quer reduzir os casos em 2012. Em 2010, Goiânia registrou um recorde, 44 mil casos notificados de dengue e 26 óbitos. No ano passado, foram 16.440 casos notificados e 7 mortes. Em 2012, somam 493 casos, em pleno período chuvoso. Para manter o controle da situação e evitar outra epidemia histórica, a Prefeitura de Goiânia desenvolveu recentemente a campanha Volta às Aulas Sem Dengue em 600 escolas municipais. Evita também a dispersão do vírus tipo 4, depois que 3 casos foram isolados em dezembro do ano passado. As ações não param por aí, segundo a diretora municipal de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim. Nós temos bairros, principalmente da região central e da região sul, que continuam com altos índices de infestação. Isso nos preocupa com certeza, porque apesar de alguns trabalhos realizados, nós temos ainda locais que permanecem com um índice de infestação muito alto. Mesmo que tenhamos um número menor de casos, agora nesse período chuvoso de 2012, isso não quer dizer que vamos ter esse período tranquilo o ano inteiro e nem no período chuvoso 2012-2013. Por isso é importante que continuemos fazendo as ações, implementando as ações e mais do que isso, nós precisamos que o cidadão ele incorpore esse conhecimento e essas informações obtidas no seu dia a dia, mantendo a sua casa livre de criador. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a Prefeitura anuncia novas vagas para agentes de saúde. As inscrições para o processo seletivo de agente comunitário de saúde e agente de endemias já estão abertas. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente via internet pelo site www.concursos.goiania.gov.br até o dia 16 de fevereiro. Rosa Brígida, coordenadora da Secretaria Municipal de Saúde, explica que existem diferenças na hora de fazer a inscrição. O candidato ele tem que morar dentro da área de abrangência das equipes. Hoje a gente tem 170 equipes e 62 unidades básicas. Então, o candidato que tiver dúvida, na hora da inscrição, ele pode estar procurando as nossas unidades para poder tirar as dúvidas e ele tem que observar bem no momento da inscrição se no bairro que ele mora tem o Programa de Saúde da Família e se na quadra que ele mora tem a estratégia e assim poder fazer sua inscrição. Vão ser oferecidas 710 vagas de agente comunitário de saúde e 311 vagas de agente de combate a endemias. Os agentes serão contratados pelo regime CLT. Os salários chegam a R$ 1.100 e os agentes vão ser contratados pelo regime CLT, exercendo 40 horas semanais de atividades no âmbito do Sistema Único de Saúde. As provas objetivas serão realizadas no dia 25 de março e a prova de capacidade física nos dias 14 e 15 de abril. Para mais informações, procure uma unidade da Secretaria de Finanças no setor Pedro Ludovico, Centro, Cidade Jardim, Vila Nova, ou então entre em contato com a Comissão de Concursos da Prefeitura no telefone 3524-4028, 3524-4028. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. Câncer de próstata deve ser o tipo mais comum da doença entre os homens no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, mais de 1 milhão de brasileiros poderão ter a doença nos próximos 24 meses. As estatísticas apontam que os novos casos devem atingir cerca de 50% da população masculina acima dos 80 anos, 25% dos homens com idade acima dos 70 e 15% entre os de 60 anos acima. Para o médico urologista Gilvan Neiva, esses números podem cair se o preconceito e a resistência ao exame de prevenção forem superados. Os homens têm que perder esse preconceito porque é uma informação científica, honesta, de todo urologista e das sociedades internacionais. Realmente se tocarem, saber que a doença tem cura, tem tratamento correto, científico, tecnicamente adequado, inclusive com preservação dos feixes neurovasculares da potência. Segundo Gilvan Neiva, grandes avanços no tratamento do
câncer de próstata aumentam as chances de cura em 80% dos casos de tumor localizado. Para isso, o diagnóstico precoce é fundamental, porque a evolução da doença geralmente não apresenta sintomas. 80% da incidência do câncer, ele está localizado na região periférica. Então, ele não dá sinal e sintoma nenhum no início. Se o paciente ficar esperando ter sinal e sintoma do câncer, ele não vai ser mais curável do câncer, porque ele já avançou demais, já cresceu muito, até provocar sinais e sintomas. Por isso que nós devemos obedecer às normatizações. A partir de 45 anos, visitar o médico urologista, realizar os exames de imagens necessárias, o PSA e o toque, para poder afastar toda e qualquer causa de possibilidade de tumor, porque nesta fase você estará sendo curado com as cirurgias que se propõem para realizar a cura desse tumor. O urologista afirma que há estudos recentes relacionando o consumo excessivo de carne vermelha ao aparecimento do câncer de próstata. Afrodescendentes têm maior probabilidade de desenvolver a doença e a ingestão de vitamina E pode aumentar em 13% a incidência do tumor, além de doenças cardiovasculares. A prática de exercícios físicos regularmente também são medidas preventivas ao câncer de próstata. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. Exames feitos na rede credenciada do IPASGO terão guias emitidas pelo prestador de serviço. A medida entra em vigor no próximo dia 6 de fevereiro em Goiânia e em 5 de março nos demais municípios. Os credenciados terão 30 dias para se adequar ao novo sistema, que já é utilizado na emissão de guias para consulta. Além do computador conectado à internet, o prestador necessita de uma leitora de cartão magnético e um scanner para copiar laudos e procedimentos anteriores que sirvam para a autorização do exame. De acordo com o diretor de assistência do IPASGO, Múcio Bonifácio, o objetivo é adequar toda a rede até o dia 30 de junho. O próximo passo será a mudança na guia de internação. Adequar a nova programação da área de TI, Tecnologia da Informação do IPASGO, para que todo o atendimento também, através de guias de internação, concretizem esse processo modular que vai dar ao IPASGO uma nova dimensão no ano de 2012 e, sem dúvida nenhuma, procurar atender as demandas dos usuários sempre de maneira rápida, eficiente, eficaz. Esse ciclo se consumará com a implementação da CBHPM, que é uma reivindicação da categoria, principalmente dos médicos, e que vai definitivamente remodelar o Instituto. Desde o final do ano passado, a diretoria do IPASGO mantém plantão para sanar dúvidas dos prestadores. O telefone 0800 62 19 19 também está disponível para resolver problemas como cancelamento de guias por alguma falha. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. Novas doses da vacina antirrábica passam por controle de qualidade mais rigoroso. Em 2010, a imunização de cães e gatos foi suspensa no país depois que reações adversas chegaram a matar alguns animais. As novas doses a serem utilizadas este ano tiveram reforço no controle de qualidade e foram parte produzidas no Brasil e parte importadas. A médica veterinária Verusca Castilho de Oliveira, que é do Conselho Regional da categoria, destaca que um intervalo entre uma campanha e outra não coloca em risco a saúde dos animais. Houve essa, infelizmente, necessidade de adiamento, mas a gente trabalha dentro de uma segurança e acredita que estamos trabalhando dentro de um nível que possa nos garantir alguma tranquilidade. Mesmo assim, Verusca lembra que é preciso ter cuidado redobrado em caso de mordidas e arranhões provocados por cães, gatos, macacos, morcegos ou outros bichos. Em situações como essa, é essencial que a pessoa procure um posto de saúde. Essa pessoa deve imediatamente procurar assistência. Isso é independente da campanha. A campanha é um evento maior, com data, que demanda toda uma estrutura. Agora, as agressões, seja por mordedura, por arranhadura ou lambedura, essas pessoas elas precisam procurar os postos. A vacina, ela está disponível em toda a rede pública estadual, independentemente da campanha. No Brasil, a campanha antirrábica é feita pelos estados. Em Goiás, é possível que as novas doses sejam aplicadas depois do mês de maio ou em agosto, para evitar período chuvoso e não chocar com outras datas de vacinação já previstas no calendário médico. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. Vila Nova quebra jejum de
4 meses sem vitória. As notícias do esporte a seguir com José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. 4 jogos abriram nesta quarta-feira a segunda rodada do Campeonato Goiano, o primeiro turno da primeira fase. No estádio Serra Dourada, o Atlético passou o sufoco, mas venceu de novo. O Atlético alcançou a sua segunda vitória neste Campeonato Goiano, ao vencer no sufoco a Anapolina ontem no estádio Serra Dourada por 2-1. Gols do atacante Marcão no primeiro tempo de cabeça e praticamente no último minuto de jogo, em um chute já dentro da grande área, do meia canhoto Tiaguinho, que entrou no segundo tempo. O Atlético empatava a partida em 1-1 com a expulsão do meio-campista Fernando Bob. O técnico Hélio dos Anjos fez questão de dizer que iria tirar o jogador e que para a partida de domingo contra o Goianésia, o Atlético sofrerá novamente mudanças. A expectativa para a estreia do atacante William, que já está regularizado. Elias também pode ser regularizado, já que assinou a rescisão contratual com o Figueirense. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h41, em Morrinhos, o Goiás aplicou outra goleada. O Goiás acabou levando sustos com 2 gols do Morrinhos no primeiro tempo, mas conseguiu mais uma vitória, a segunda no Campeonato Goiano. Ontem, 4-2 diante do Morrinhos, no estádio João Vilela. Destaque para Alain Bahia, que entrou no segundo tempo, quando o jogo estava empatado em 2-2 e o Goiás levando pressão, fez um belíssimo gol, o terceiro do Goiás. Ramon, que também entrou no segundo tempo, fechou o placar 4-2 para o Goiás no estádio João Vilela. A delegação retornou imediatamente, chegando por volta de 1h30 da madrugada na Serrinha. Os jogadores estão liberados pela manhã e à tarde acontece a reapresentação. A partir do meio-dia começa a venda de ingressos para o clássico de sábado contra o Vila Nova. R$20 a arquibancada, 40 a cadeira. Segundo o presidente João Bosco Luz, que esteve em Morrinhos acompanhando o jogo de ontem, o Goiás não chega como favorito e nem quer este rótulo para o clássico contra o Vila, já que as duas equipes venceram nesta segunda rodada do Campeonato Goiano. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. Depois de 4 meses e 5 dias de jejum, o Vila Nova voltou a vencer um jogo oficial. Até que enfim o time do Vila Nova conseguiu vencer no comando técnico do Roberto Cavalo. Após 4 meses e 5 dias, sendo 13 jogos, com 5 empates e 8 derrotas, ontem o Vila venceu e convenceu 3-0 para cima do Rio Verde, jogando no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. Os jogadores do Vila se reapresentam na tarde desta quinta-feira e já começam os trabalhos visando a próxima rodada do Goianão, no sábado às 5 da tarde, no estádio Serra Dourada. É o clássico diante do Goiás. Vale ressaltar que o mando de campo é do time esmeraldino. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Itumbiara, de virada, o Itumbiara ganhou do Craque por 3-1 e conseguiu sua segunda vitória no campeonato. No próximo final de semana, o Tricolor joga em Rio Verde contra o Esporte Clube Rio Verde e o Craque recebe o Morrinhos em Catalão. A rodada será completada hoje a partir das 8h30 da noite. Em Aparecida de Goiânia, a Aparecidense, que perdeu na estreia para o Goiás, joga contra o Goianense no estádio Aníbal Batista de Toledo. 7h43. Copa Libertadores da América, o Flamengo saiu na frente em Potosí, na Bolívia, mas o Real virou o jogo e ganhou de 2-1. Apesar da derrota, o time brasileiro pode chegar à classificação para a fase de grupos com vitória de 1-0 na próxima quarta-feira no Engenhão.
Em Porto Alegre, o Internacional teve melhor sorte, venceu o Once Caldas da Colômbia por 1-0 e joga na próxima semana em Manizales, poder empatar ou perder pela contagem mínima para continuar na disputa. O vencedor terá pela frente o Santos, atual campeão da Libertadores no Grupo 1, que tem ainda Juan Aurich do Peru e o The Strongest da Bolívia. 7h44. Ministério Público Estadual entrou com pedido de liminar para que sejam suspensas as atividades das torcidas organizadas Força Jovem e Esquadrão Vilanovense por 30 dias, foi protocolada ontem. O pedido abrange a proibição do uso de vestimentas, faixas, cartazes, bandeiras, instrumentos musicais ou qualquer outro meio que possa identificá-las nos estádios ou em reuniões organizadas por seus membros neste período, sob pena de proibição da entrada nos jogos de seus times. Segundo o promotor Denis Bimbati, o objetivo da ação não é impedir o ingresso dos torcedores no estádio, mas proibir que seja feita alusão às torcidas organizadas. A ação foi proposta contra a Força Jovem do Goiás e o Esquadrão Vilanovense, porque pelo Estatuto do Torcedor, esses grupos respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados por qualquer de seus associados. São as medidas de segurança tomadas pelas autoridades, porque Goiás e Vila Nova, maior clássico do Centro-Oeste, acontece neste sábado, às 5 da tarde, no estádio Serra Dourada. Às 7h45 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. A Anatel reduz tarifas de telefonia. A resolução da Agência Nacional de Telecomunicações valerá para as principais operadoras TIM, Oi, Vivo e Claro. A partir do dia 24 de fevereiro, o consumidor observará uma redução de 10% no valor das ligações de fixo para móvel e de 13% nas ligações de móvel para móvel. A Anatel garante que a redução será automática de ano a ano até 2014. De qualquer modo, o presidente do IBDEC Goiás, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, Wilson Rascovitch, orienta o consumidor para alguns cuidados. A partir de março, o consumidor fique atento. Caso ocorra, ele verifique que não está sendo beneficiado com essa redução, que ele faça primeiro a reclamação junto à Anatel e caso isso não resolva, aí sim ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, já que ele está sendo lesado com relação a isso. Entendo que a Anatel vai recebendo a reclamação desse consumidor, tranquilamente vai estar autuando essa operadora e então creio eu que as operadoras não vão querer ser multadas. Vai ter esse benefício, mas é interessante, não custa nada o consumidor ficar atento aí à sua fatura. Com a redução do valor das tarifas telefônicas, as operadoras deixarão de arrecadar até 2014 5 bilhões de reais. Embora a Anatel tenha aprovado o plano anual de reajuste das tarifas em 2,5% até 2014. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. Goiás é destaque nacional na criação de novos postos de trabalho. Goiás cria 89.229 postos de trabalho seletista em 2011. E Goiânia é a 10ª colocada em geração de empregos formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Em números absolutos, a capital teve saldo, que é a diferença entre contratações e demissões, de 28.684 vagas. O superintendente regional do Trabalho e Emprego em Goiás, Eberson Alcântara, analisa os bons números do Estado. Durante os últimos 8, 9 anos em que a análise é feita pelo cadastro de desempregados e empregados, o ano de 2010 gerou 82 mil empregos. O ano de 2011, apesar da crise econômica na Europa, da crise econômica nos Estados Unidos, Goiás ainda continuou gerando novos postos de trabalho da ordem de 68 mil novos empregos. Isso significa que o resultado entre o número de admissões que foram feitas no Estado e o número de demissões, nós tivemos um acréscimo, um crescimento de 68 mil postos. Certo? Isso mostra que o Estado de Goiás, assim como o Brasil, em razão da política econômica implantada no país, em que fortaleceu
o nosso mercado interno, o país e o estado de Goiás, ele tem passado por essas crises econômicas. Eberson diz ainda quais setores mais contribuíram para a geração de empregos em Goiás. Foi, em primeiro lugar, o setor de serviços, com a geração de 28.500 postos de trabalho durante o ano de 2011, e o setor do comércio, que gerou 15.890 novas vagas durante o ano de 2011. O Centro-Oeste criou 154.593 postos, segundo melhor desempenho do Brasil, com Goiás no segundo lugar no saldo, 28.684 novos empregos, atrás apenas de Brasília, com 29.583. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h50. Fecomércio divulga dados sobre intenção de consumo e endividamento das famílias goianienses. Das 500 famílias pesquisadas na capital, 35,4% estão endividadas neste mês de janeiro. E o responsável pela maior parcela de endividamento continua sendo o cartão de crédito, com 68% das dívidas. Em segundo lugar está o carnê, com 34,8%. O presidente da Fecomércio, José Evaristo, explica que o número de famílias endividadas é estável. É um número aceitável, é idêntico no mês de dezembro, e isso demonstra também que aqui em Goiás menos famílias têm endividamento do que no restante do país, contra naturalmente 58% das famílias do restante do país. Então, goianienses menos endividados do que o restante do país, também projeta para a possibilidade de retorno às compras, naturalmente, nos próximos meses, certamente, segundo trimestre mesmo. Já em relação à pesquisa de intenção de consumo, a tendência verificada é que neste mês o consumidor goianiense esteve cauteloso. E essa cautela deve permanecer até março, como explica José Evaristo. Nós vamos ter, certamente, famílias com endividamento ainda bastante elevado, aí sim alto, no mês de fevereiro. Dívidas contraídas por material escolar, matrícula, uniforme, durante o mês de janeiro, que vai refletir em fevereiro. Pouco março também. Por isso que nós estamos, assim, com essa expectativa de retorno no consumo a partir do segundo trimestre. Segundo informações da Fecomércio, se a meta de crescimento do PIB brasileiro de 4% se concretizar, o comércio goiano deve fechar 2012 com crescimento de 6%. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Banco do Povo tem 20 milhões de reais disponíveis para crédito em 2012. No ano passado, o Banco do Povo investiu em 3.764 contratos para empreendedores do Estado. Para 2012, o valor disponível para microcrédito vai ser de 20 milhões. O superintendente do Banco do Povo, Osmar Antônio de Moura, fala sobre as prioridades de investimento. Queremos chegar aí no patamar talvez até de 10 mil contratos. A determinação do senhor governador é que a gente utilize esse dinheiro para gerar emprego e renda para essa população do qual o Banco do Povo foi criado. Esse ano, a prioridade nós estamos na capacitação dos agentes de crédito, no melhoramento dessa capacitação. Para todos os agentes, temos uma média aí de 340 agentes de crédito dos municípios, e também na capacitação dos empreendedores. Além desses 3.900, quase 4 mil empreendedores do ano passado, capacitar também. Para isso nós estamos trabalhando para que esse mês ainda saia o convênio com o Sebrae, para que a gente possa estar, além de repassando o recurso financeiro para esses empreendedores, também estar capacitando eles para que eles obtenham isso no seu negócio. Osmar Antônio de Moura explica quem pode ser beneficiado com os créditos do Banco do Povo. O Banco do Povo ele foi criado para um público específico, aquelas pessoas nós chamamos de empresas de fundo de quintal, o micro mesmo, que queira montar o seu negócio ou ampliar o seu negócio. Aquelas pessoas, por exemplo, que têm habilidade em alguma coisa e quer comprar um equipamento, matéria-prima para estar montando o seu próprio negócio, o Banco do Povo vai estar financiando essas pessoas, e além do financiamento, como ele é um crédito assistido, nós vamos estar acompanhando e capacitando eles na gestão, como administrar o seu negócio. O Banco do Povo é o programa de microcrédito do governo de Goiás, coordenado pela Secretaria de Indústria e Comércio.
Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. A Agrodefesa alerta produtores de algodão para o recadastramento anual. Produtores de algodão já podem dar início ao plantio das lavouras, uma vez que já foi ultrapassado o prazo do vazio sanitário no estado. Mas é preciso ficar atento ao recadastramento, conforme reforça o coordenador do Programa Estadual de Controle de Pragas do Algodão da Agrodefesa, Maxwell Oliveira. Esse recadastramento é feito para as culturas de algodão. Ele é obrigatório para a cultura. Ele pode ser feito até 30 dias após a semeadura. O vazio sanitário ele é utilizado para que nós possamos fazer um controle para a bicuda da algodoeira. Que no campo não pode ter plantas de algodão. Então nós estabelecemos um prazo, um período de 80 dias para que não tenha essa planta de algodão na área. Maxwell alerta ainda para a multa a quem não fizer o cadastro. Está sujeito a multa de R$500 por área, ou seja, por inscrição. Nós colocamos nossos fiscais a campo para estar acompanhando esse cadastramento e nós temos o site da Agrodefesa, que é www.agrodefesa.gov.br. Ou ele pode entrar em contato com qualquer escritório local nosso, que pode ser feito no site também da Agrodefesa. E pode fazer nos nossos escritórios locais, porque em cada município nós temos um escritório para fazer isso aí. O dirigente da Agrodefesa também avisa que este ano não haverá prorrogação da data do vazio sanitário, que é de no mínimo 80 dias em Goiás. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Cooperativas goianas exportam acima da média nacional. De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as cooperativas goianas exportaram 174% a mais em 2011 em relação ao ano anterior. No Brasil, as vendas para outros países cresceram 39,8%. As vendas de produtos de Goiás somaram 42,5 milhões de dólares. Em volume, o crescimento desses embarques saiu de 46 mil toneladas em 2010 para quase 74 mil toneladas em 2011. Segundo o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras em Goiás, Haroldo Max de Souza, o bom desempenho se deve ao crescimento da economia brasileira. Além disso, os produtores têm se esforçado para entrar no mercado internacional. A expectativa é que o volume de exportações será ainda maior este ano. Eu acho que, apesar da crise internacional, o Brasil vem tendo um desempenho muito grande, especialmente nas exportações do agronegócio. A gente acredita que este ano é promissor e deve-se também aumentar o volume de exportações. Na realidade, não se faz mais uma política de produção baseada exatamente no mercado interno. Então, hoje, as cooperativas, exemplo dos principais players de produção e exportação, tem que ter um pé muito firme no mercado internacional, até por uma questão de sobrevivência. Entre os produtos goianos mais exportados estão soja, açúcar e café. Os maiores mercados são Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Alemanha e Bélgica. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. O governo federal autorizou a empresa de Taiwan, Foxconn, a receber incentivos fiscais para a produção de tablets no Brasil. A companhia que fabrica produtos da Apple pretende investir 12 bilhões de dólares no país nos próximos anos para a produção local de equipamentos. Ainda não há data para a empresa começar a produzir no Brasil. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, além de gerar empregos e investimento, a fabricação dos tablets no Brasil vai baratear o preço do produto. A Polícia Militar e os oficiais de justiça encerraram no final da tarde de ontem a reintegração de posse na região conhecida como Pinheirinho, em São José dos Campos, no interior paulista. O terreno foi devolvido à massa falida da empresa Selecta, que agora é responsável pela segurança do local. Mais cedo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, rejeitou o pedido de suspensão da desocupação da área. Pelo menos 16 pessoas foram presas numa operação da Polícia Militar para reprimir o tráfico de drogas e outros crimes em favelas da Baixada Fluminense, no Rio. 3 detidos são acusados de envolvimento com o jogo do bicho. Os policiais encontraram armas, 2 quilos de cocaína, 4,5 quilos de maconha e pedras de crack. 35 máquinas caça-níqueis, 150 motos e 28 carros também foram apreendidos. Chega a 203 o número de cidades em situação de emergência devido às chuvas em Minas Gerais. Mais de 20 mil imóveis foram danificados ou destruídos e 76 mil pessoas estão fora de casa. O estado registra 16 mortes decorrentes dos temporais este ano. 7h59, Noticiário Internacional.
O Ministério das Relações Exteriores concedeu visto para a blogueira e dissidente cubana Ioani Sanchez visitar o Brasil. Ela poderá viajar quando quiser e permanecer no país pelo tempo que necessitar. Ioani ainda depende de autorização do governo cubano para a viagem. Ela pretende participar em Jequié, na Bahia, da pré-estreia do documentário Conexão Cuba-Honduras, prevista para 10 de fevereiro. A imigração em massa de haitianos pelo Brasil será um dos temas tratados pela presidente Dilma Rousseff na visita que ela fará ao país caribenho no começo de fevereiro. O ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota, afirmou que o tema já está bem equacionado com a decisão do governo brasileiro de permitir a entrada de até 1.200 haitianos por ano para trabalhar. Pelo menos 40 pessoas morreram e 20 estão desaparecidas após o deslizamento de um terreno em Papua Nova Guiné, na Oceania. O local fica próximo a uma área de exploração de gás natural pertencente a uma empresa americana. Forças especiais dos Estados Unidos resgataram uma norte-americana e um dinamarquês que eram mantidos reféns por piratas na Somália. Os 2 estrangeiros eram trabalhadores humanitários. O resgate aconteceu após um tiroteio com os piratas em uma operação em comum dentro do país africano para libertar prisioneiros estrangeiros. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Thaís Oliveira. Central técnica Otair José. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.